porque eu acho que vai chover. Esse é o quarto vídeo de uma série de vídeos que eu tô fazendo, falando sobre a minha jornada relacionada ao diagnóstico de TDAH, autismo e comorbidades. No primeiro vídeo eu falei sobre uma pré-sessão, como eu estava me preparando. No segundo vídeo eu falei sobre a minha primeira sessão. No terceiro vídeo eu falei sobre a minha segunda sessão. E nesse vídeo eu vou falar sobre essa terça que passou, onde eu fiz 2 sessões, uma atrás da outra, fechando então a terceira e a quarta sessão. Eu vou deixar a playlist marcada nos cards para quem quiser ver. E, em resumo, na primeira sessão eu saí confusa, na segunda eu saí como se eu tivesse levado uma martelada, e nessa última, que teve 2 sessões, ou seja, 2 horinhas de sessões, eu saí que eu não sei mais qual é o meu nome. E eu não tô falando isso para assustar ninguém. Eu acho que é importante esse tipo de relato também, porque eu, quando comecei esse processo, eu tava romantizando muito. E eu tomei um tapa logo que começou. Então, eu acho importante a gente ter uma noção da parte mais realista, que é traumático, querendo ou não, mas é, de uma certa forma, o diagnóstico é libertador, querendo ou não. É o processo. Oi, eu sou a Natália Fel e eu crio conteúdo sobre neurodivergência. Se tu achar que eu mereço teu apoio, se inscreve, me deixa um joinha. E na descrição do vídeo tem outras formas de tu me apoiar, se tu quiser. E já deixa esse joinha agora, porque se tu for neurodivergente também tu sabe que a gente esquece, né? Nessa terça-feira que passou, o paciente dela que estava usando o último horário tinha já acabado com o processo dele de diagnóstico. Então eu fiquei com o horário dele, e como ela viu que eu não ia conseguir largar a minha listinha de traços, todos organizados em uma linha do tempo, a sessão acabou sendo dupla. A gente ficou 2 horas conversando. Coitada dessa mulher. E ela perguntou se ainda tinha muitos itens na minha lista, porque depois ela ia querer começar a me testar. E eu disse, não, só 2 páginas. Mas eu falei que eu ia ler bem rápido e que ela ia me parando conforme ela achasse necessário para perguntar alguma coisa. Na metade eu já estava deixando a psicóloga zonza. Alguém me segura. Observação. Como que ela, autista, consegue passar o dia inteiro ouvindo um monte de gente falando, todos os dias, e passar por alguns pacientes tipo eu, com uma rigidez gigantesca na minha metodologia de fazer as coisas? Eu não faço ideia. Ela merece prêmios. Daí a coisa se encaminhou assim. Primeiro eu finalizei os traços da minha fase adulta, que eu iniciei na sessão passada, e depois eu falei os traços da minha fase de quando eu era modelo. Antes eu tinha falado sobre a minha infância, sobre quando eu era bebê e sobre a adolescência. E quando eu finalizei, a gente testou TDAH e a gente iniciou a testagem de autismo. Pensa numa quantidade gigantesca de perguntas. Ficando então para a próxima sessão a finalização das perguntas sobre autismo e a HSD. Aviso de gatilho nos traços que eu vou mencionar aqui, relacionado a deixar de estar viva e uso de substâncias. Se eu falar alguma coisa que te chamar a atenção, que tu não souber ou que tu quiser saber mais, me comenta aqui embaixo, porque daí eu vou anotando na minha listinha de conteúdos que eu posso fazer mais aprofundados. Antes da gente iniciar, de fato, de eu ir falando meus traços, ela me comentou que ela estava vendo um filme sobre esquizofrenia. Então, quando ela falou isso, eu mencionei que eu quero ver sobre esquizofrenia em algum momento, porque já me falaram que talvez eu tenha o gene, mesmo que nunca desperte, porque todas as vezes que eu fumei Mary Jane, e não foram poucas, nem só uma variedade, eu tive diversos relacionamentos com pessoas que fumam, vários amigos meus fumam. Eu tive alucinações, mas pensa alucinações. É como se dentro da minha cabeça eu estivesse no mundo invertido de Stranger Things, só que o mundo invertido de Stranger Things de alguém que tá usando ácido. E no fundo tem um tipo de uma gamificação, assim, onde eu tenho que ir passando de fase de um jogo de terror, até passar isso que eu tô sentindo. E Plasil e fluoxetina me dão síndrome extrapiramidal. Mais precisamente a catisia. Quando eu falei isso, ela me informou que a esquizofrenia e a HSD têm muita similaridade. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que tem similaridade genética e alguns caminhos cerebrais semelhantes, o que cada vez mais coloca uma pedra em HSD. Obrigada, cachorro. Então, depois disso, sim, eu comecei listando meus possíveis traços. E aqui eu não vou falar de todos, porque senão vai ficar muito grande. E eu faço um vídeo depois que acabar todo esse meu processo falando sobre todos eles.
ou aqueles que eu tiver coragem de falar. Então, na minha fase já adulta, eu sempre fui muito ingênua, eu acredito em todo mundo, o que pode me fazer me prender em relações abusivas e acreditar em pessoas ruins. Eu tenho uma grande tendência de seguir a ética, de quase nunca ser hipócrita de uma forma bastante rígida. Eu praticamente não sinto carência. Eu posso, quando eu tô apaixonada por alguém, por exemplo, naquele início da relação, sentir uma vontade muito forte de estar com a pessoa e ficar carente. Mas é isso. Eu gosto de estar sozinha. Eu não acho que eu tenha fobia social. Eu odeio sair de casa desde sempre. Eu mentia pro trabalho, pra escola e pra outras pessoas que eu tava doente. Começou a chover, já sabe que vai ter barulho e eu não vou conseguir tirar tudo na edição depois. Eu sempre fui chamada de ríspida e de grosseira por não saber enfeitar as coisas que eu falo. Eu falo coisas de supetão, sem um filtro. E eu tenho uma tendência bem grande ao oversharing, que é o compartilhamento de informações bastante íntimas com pessoas completamente aleatórias, como o Uber. Eu tenho uma tendência de ver tudo de forma muito lógica e não entender a área cinzenta. Para mim é tudo 8 ou 80. Mas não necessariamente eu consigo praticar o 8 ou 80 e acabo sendo engolfada pela área cinzenta. Aqui entra um gatilho que eu tinha falado antes. Eu questiono estar viva justamente por essa visão muito lógica. Explico. Eu não vejo sentido em aproveitar a vida. Eu acho uma perda de tempo que poderia ser aproveitado para coisas muito mais importantes e benéficas. Como além de muito lógico, eu também sou ateia, eu penso que se um dia eu vou morrer e tudo vai ser nada, por que eu vou continuar vivendo uma vida tão sofrida? Mas eu tenho a minha irmã, que é uma das coisas que me segura, porque um dia vai ser só eu e ela tem mais dificuldades que eu, executivas, e eu tenho uma responsabilidade que eu coloquei para mim de cuidar dela. Enfim, só para não ficar tão pesado, eu tranquilizei ela de que as coisas agora começaram a fazer mais sentido pra mim quando eu comecei a criar conteúdo pra ajudar pessoas. E desde que eu voltei a me medicar também isso melhorou. Ao mesmo tempo que eu tenho ideação, eu tenho uma coisa chamada ansiedade de morte, que eu nunca vi no Brasil esse termo e eu posso fazer um vídeo falando só disso. Eu tenho uma tendência ao abuso de substâncias. Ao mesmo tempo eu tenho uma facilidade de parar quando eu quiser, quando eu percebo que tá me fazendo mal. Do nada mesmo, com qualquer vício, seja cigarro, álcool. Já me chamaram de blasé e que pela minha feição é difícil de saber o que eu tô pensando. Eu não tenho o costume de nutrir, de regar a plantinha das amizades. Sempre que eu tô me relacionando romanticamente com alguém, eu me perco de mim mesma e de quem eu sou. Meu ouvido vibra e dói com os sons. É uma das minhas hipersensibilidades. Eu sempre evitei refeições em família. Meu raciocínio matemático não é memorizado. É mais lógico, tipo, se 172 menos 150 é 22, 172 menos 156 é só tirar mais 6, e então 172 menos 156 é 16. Completa descrença em qualquer forma de misticismo por ser muito lógica, apesar de algumas vezes eu já ter circulado por esses caminhos. Eu não consigo aguentar pessoas falando, colocando um assunto atrás do outro, e a minha família, coitada, às vezes tem que aguentar algumas crises minhas. E eu sou a única que gosta de ficar quieta numa família de mulheres tagarelas. Foi recentemente que eu me dei conta que eu comecei a caminhar olhando pra frente ao invés de ficar caminhando olhando pro chão. Apesar de ainda recorrer bastante a caminhar olhando pro chão. Eu não consigo tolerar, suportar vídeo de videocassetada ou de vergonha alheia, vídeo de gatinho caindo de não sei onde. Não consigo, eu me coloco no lugar da pessoa, do animalzinho, não dá. Eu odeio susto. Eu preciso de rotina, mas ao mesmo tempo, às vezes, eu preciso de novidade e esses dois lados acabam brigando. Eu sou tímida e fechada, mas tagarela quando confortável. Eu tenho dificuldade de dividir comida, principalmente coisa que eu gosto muito, tipo pipoca, quando não estava combinado antes que seria dividido, porque na minha cabeça já estava esquematizado quanto que eu ia comer. Daí eu falei algumas coisas do meu período de quando eu era modelo. Sempre que aparecia uma viagem pro exterior, eu ficava animada, uhul, novidade. Mas quando eu tava no local, eu tinha crises no meio da rua com o mapa aberto, não tinha Google Maps na minha época. Ligava todos os dias pra minha mãe chorando. Passei por momentos muito horríveis quando eu tava viajando, como abuso sexual. Quando eu tava lá, eu ficava mal o tempo todo querendo voltar. Mas sempre que eu voltava pra cá, eu esquecia dos momentos ruins e queria voltar de novo porque eu precisava de uma novidade. Durante esse período, eu abusei bastante de drogas.
Eu não me envolvia amorosamente ou sexualmente com as pessoas, mesmo com as pessoas que eu ficava, e nas poucas vezes eu parei antes de rolar alguma coisa. Os cabeleireiros já me conheciam como a chata que precisava sempre prender o cabelo e estragar o penteado que eles tinham feito, porque eu não consigo lidar com cabelo no rosto. Inclusive, que raiva que eu cortei franja. E eu também não conseguia lidar com maquiagem pesada, então eu sempre acabava cutucando o rosto e estragando o trabalho deles, então eles já sabiam e pegavam por último, geralmente. Eu tive um período de crises, onde eu estava trabalhando muito e eu não conseguia lidar, onde eu tive um buraco do tamanho de uma moeda no meu cabelo e começou a nascer um monte de cabelinho espetado pra cima. Teve um período que eu tive crises e chorei no camarim no meu primeiro ano de modelo em São Paulo. Eu sempre consegui desfilar e fotografar porque, de uma certa forma, não era eu, era um personagem. Nos primeiros anos eu não sabia me vestir adequadamente, nem sabia o que significava isso. Mesmo com todas as minhas amigas se vestindo de forma super modelo, eu acabava optando por roupas confortáveis ou com bichinhos, e eu fui aprendendo aos poucos como me vestir. Quando eu estava em Nova York, a Ford de Nova York me mandou embora quando viu um negócio que eu tinha anotado meio depressivo num papel, porque acharam que eu podia estar em crise, passando por alguma coisa ruim, por mais que eu não percebesse isso na época, e eles não queriam a responsabilidade de acontecer alguma coisa comigo, então eles me mandaram de volta para o Brasil. A Ford de São Paulo fez algumas reuniões comigo para me xingar, ou para puxar minha orelha, porque eu não mostrava que eu queria estar ali, que eu queria trabalhar com aquilo, e eu, teoricamente, era o que se chamava de new face de sucesso. Aparecia nos jornalzinhos como uma das novas modelos que mais estava trabalhando, fazendo desfiles do São Paulo Fashion Week, mas segundo a agência eu não demonstrava que eu queria estar ali, que eu precisava me vestir diferente, e teve alguns testes e alguns trabalhos que eu não ia, porque eu não conseguia, porque eu mentia que eu estava em casa, doente, sei lá. Ser modelo não fazia sentido para mim. No momento que eu me dei conta disso, eu parei. Mas eu voltei depois de alguns anos, trancando meu curso de arquitetura no meio, quando eu tive questões amorosas, problemáticas, e eu precisava fugir. Daí ela foi anotando tudo isso com papel e caneta. A minha tendinite de Kerven estava chorando pensando nisso, pensando na quantidade de pacientes que ela vê por dia e no quanto que ela anota. E durante esses relatos ela me parou algumas vezes para me perguntar alguma coisa ou para comentar. Uma das coisas que ela me perguntou mais especificamente foi sobre o abuso sexual. E eu falei que, tirando aquele que a gente sofre de forma rotineira, quando eu anotei, foi pensando em ex-namorados e no período que eu era modelo. O que ocorreu quando eu era modelo, eu posso contar melhor em outro vídeo, porque eu falo tranquilamente sobre isso hoje em dia, para não me prolongar muito nesse. Mas em todas as situações, elas ocorreram por eu ser muito ingênua, por a pessoa acabar se aproveitando disso e me levar para um caminho que eu não queria. Nos meus primeiros anos de modelo eu era virgem ainda, pensando em termos sexismos de rompimento de ímen. E eu continuei assim depois dessa situação, mas eu sofri uma grande violência nesse dia. Inclusive até hoje eu não consigo olhar aquele carro que tem 2 lugares só, pequenininho, que eu lembro do ocorrido. E ele tá calcificado na minha cabeça com moldura fluorescente para eu nunca esquecer. Daí, depois de 399 horas de eu falando e de ela me parando para eu respirar, ela quis iniciar uma testagem de TDAH. E eu tava com bastante receio, porque ela já tinha falado que em relação a mim, ela tava pendendo muito mais pro lado do autismo, mas me falando pra eu ficar de boas, porque os testes que iam mostrar, e não a opinião dela. De boas? O que é isso? Ela, desde a primeira sessão, me pareceu super cautelosa, e eu fui lembrando que mulheres e pessoas que menstruam autistas são diagnosticadas como TDAH, como bipolares, mas nunca autistas. Então faz super sentido essa cautela dela. Mas é difícil tirar da minha cabeça algo que eu ouvi a vida inteira. Mas parece que eu não preciso tirar da minha cabeça. Porque confirmou o TDAH misto, que era o que eu já imaginava. E aí eu já dei uma respirada, que eu não sabia se era de alívio ou de desespero. Daí ela iniciou o teste de autismo. São 65 perguntas com 4 possibilidades de respostas. 1. Não é verdade. 2. Algumas vezes é verdade, ou algo do tipo. 3. Muitas vezes é verdade. 4. Quase sempre é verdade. Eu achei maravilhoso que ela, como maravilhosa autista, ajustou algumas perguntas com um teor neurotípico, como se referir a algo como normal,
e não como atípico. E eu novamente estava com bastante receio, mas dessa vez por causa da síndrome de impostora, que não faz sentido eu estar testando isso, que eu tenho que cuidar para não exagerar e parecer o que eu não sou, ou seja, obter um diagnóstico de autismo quando talvez eu não seja. E ela percebeu isso na segunda pergunta. Na verdade, ela já sabia, já tinha se ligado disso em mim. Mas ela me lançou essa resposta que não tá batendo. Porque quando eu tava falando da minha lista de traços pra ela, eu tinha falado coisas muito mais marcadas. Mas na hora do teste eu tava querendo diminuir. Sabe medo de sair com o diagnóstico errado? De estar numa causa que não é tua? Multiplica por 100, porque nessa terça-feira eu descobri que eu tenho rigidez ética. Tá explicado por que alguns ex meus falaram que eles não conseguiam se igualar a mim, ao meu senso ético ou algo do tipo. Fodam-se. E quando ela perguntou sobre evitar sair de casa, eu queria que tivesse uma alternativa 5, 6, porque de 1 a 4 não estava respondendo. Na pergunta sobre rigidez, eu novamente quis diminuir. E nesse ela falou que ela ia responder por mim. Porque ela falou que não estava certa a minha resposta e porque eu já tinha sido rígida em várias interpretações das perguntas que ela me fez e quando eu estava falando a minha linha do tempo. E eu, na verdade, espero que isso me deixe mais tranquila em algum momento que eu estiver me questionando, mais tranquila com o resultado que vier, sabe? Porque mesmo querendo diminuir e ser menos autista, nessas últimas semanas ela já desvendou coisas sobre mim e me mostrou que eu estava equivocada. Mas sabe onde que essa testagem me ferrou todinha? Quando chegou a pergunta sobre a quantidade de suporte externo que eu preciso, sobre o quanto que eu dependo dos outros. E na minha cabeça eu me viro ok, tirando um ou outro detalhe. Daí eu fui falando que se eu precisar sair de casa, eu saio. E que já que a minha mãe vai na feira pra minha avó, ela já aproveita e faz a feira pra mim. Mas que se eu precisar ir, eu vou. E que as únicas questões mesmo são que eu tenho dificuldade para tomar meus remédios mesmo com despertador, que eu não gosto de sair de casa e que eu sou completamente dependente financeiramente. Mas quando eu preciso eu saio, eu me alimento, eu cuido da minha higiene, eu dirijo, eu vou no mercado e na feira se necessário. Ela me falou de novo que não estava batendo. Por tudo que eu falei para ela me mostrou que eu dou um rim para não sair de casa. E que eu já até menti para não ir trabalhar. Eu também percebi que ela se ligou que eu falei muito, se precisar muito, se necessário. E me fez ver o quanto eu sou dependente. E eu me dei conta que se a mãe não vai no mercado, não vai na feira, eu economizo o que eu tenho na geladeira para não precisar ir. E das duas, uma. Ou eu vou se ela quase me implora, porque ela precisa de algo e já foi muitas vezes para mim. Ou se eu tô num raro dia ok de ir pra rua. E pra eu ir pra rua, as únicas coisas que tem que bater pra eu ir são a previsão do tempo, com a minha saúde mental, com o meu nível de dopamina e minhas alterações de humor relacionadas ao ciclo menstrual. Só. E eu notei também que eu realmente tô esquecendo do meu remédio, tanto que eu tô tendo efeito colateral da fluoxetina por esquecimento. Fluoxetina é o que o SUS pode me dar. Que eu não consigo me manter no emprego por muito tempo. Que eu tenho dificuldade para sair de casa e que eu preciso de alguma forma de suporte para questões sociais também. Enfim, isso me deu uma derrubada, porque como assim? Eu já morei no exterior sozinha. Tudo bem que eu comia miojo, sorvete, chocolate, que eu usava drogas, que eu bebia, que eu tinha crises na rua, que eu não sabia interpretar sinais de abuso, mas tudo isso no exterior. Que difícil de perceber quando a gente tem tantas máscaras e até mesmo situações da nossa vida e outros diagnósticos que mascaram traços. Ela falou que eu normalizei tantos sintomas, focando naquilo que eu não sabia que era adaptação e masking como a minha verdade, sacrificando a minha saúde mental. E assim que veio a pandemia, e eu consegui ter um contato comigo mesma na parte do isolamento social, distante da sociedade, do masking, sem precisar fazer alguns sacrifícios, aí eu comecei a me ver, e aí eu comecei a ver tudo isso indo rala abaixo. Finalizando a sessão, ela me falou que ainda faltava 1/3 do teste de autismo, e que na sessão seguinte ela ia me passar o de HSD e finalizar esse de autismo. Então ela me disse algo que eu tonteei. Quando ela estava me dando tchau, ela casualmente me informou que nesse mês de agosto eu ia ter que comemorar o meu aniversário. Eu não comemoro. Mas dessa vez ela falou que eu ia ter que comemorar. Porque renasceu uma autista.
Na primeira sessão, eu falei pra ela que estavam me invalidando, falando que eu tava inventando história pra ganhar dinheiro em cima de uma causa que não é minha. E desde o começo eu mostrei muita insegurança. Ela, muito perceptiva, viu isso e, sabendo que eu produzo conteúdo, ela falou algumas coisas pra me assegurar. Número 1, ela falou que ela sequer precisaria fazer o teste pra me dizer que eu sou autista, que muito antes ela já sabia. Número 2, ao mesmo tempo que ela falou que ela já sabia, ela me falou que não importa a opinião dela, que o que importa, pra me assegurar, é que a gente tá fazendo algo científico. Número 3, ela me falou que mesmo faltando 1/3 da testagem, já que o resultado tem a ver com uma quantidade X de pontos e com o preenchimento de certas características, já que ninguém é mais ou menos autista, e sim que existe um espectro, que em alguns setores desse espectro já estavam completas as perguntas, que mesmo só com 2/3 do teste completo, eu já estou no espectro. Agora a gente vai finalizar, obviamente, para ter uma noção aprofundada, e porque é ciência. E número 4, como algumas pessoas invalidam resultados que são feitos com poucas consultas, o que é ridículo, porque vai depender do profissional, do tempo dedicado e da qualidade do serviço. Mesmo assim, por causa disso, ela me assegurou, para eu ficar ainda mais forte, que essa terça contou como 2 sessões. Então a gente já fez 4 e a gente ainda vai fazer mais 2 no mesmo dia de novo, finalizando 6 sessões. Para então eu não duvidar de mim, para eu falar com propriedade quando eu for falar sobre autismo, não deixando que me deslegitimem e que me tirem o diagnóstico. Então ela me falou que quando a gente acabar o de autismo a gente vai pro de HSD, e aí eu gelei de novo, mostrando insegurança, falando sobre a minha memória, que não tem como eu ser inteligente se eu não consigo gravar informações. E eu perguntei se ela faz teste de QI, para eu me assegurar de alguma forma, para ter mais segurança. Apesar de eu já ter ouvido que teste de QI não é o mais confiável atualmente. E primeiro ela me falou que ela não faz teste de QI. Que teste de QI pode mostrar alguma coisa, mas não mostra tudo para todos. Porque o teste de QI ele foca na parte lógica, e inteligência não é apenas lógica. Daí ela me deu vários exemplos para eu entender melhor. Ela, por exemplo, é savante. Ela me deu o exemplo daquele personagem de The Good Doctor. Ela me falou que ela tem aquela inteligência e que quando ela fez teste de QI deu altíssimo. Mas tem alguns períodos, quando ela não tá bem, que o QI dela dá baixíssimo. Ela me questionou também sobre os tipos de inteligência e me falou sobre exemplos reais de pessoas que já construíram cidades, mas nunca foram para uma escola, e diversos outros exemplos de savantismo e HSD, onde teste de QI não se aplica, além da questão elitista, onde pessoas pobres e pretas sempre vão sair em desvantagem. A Matilde, psicóloga, é preta, a HSD e savante. Então ela tem propriedade para falar. E eu entendo que talvez apareça um grupinho purista defendendo o teste de QI, ainda mais quando a gente está numa comunidade de pessoas com bastante rigidez. Mas é importante essa reflexão. Então, certamente a tentativa dela de me deixar mais segura ajuda, mas eu ainda tô duvidando de tudo e vou precisar lembrar eternamente dessas coisas que ela me informou para me dar mais segurança. Eu, inclusive, ia fazer esse vídeo sem falar que ela falou que eu já tô no espectro mesmo só com 2/3 do teste, mas é o que é. E eu acho que esse tipo de informação também é importante na nossa discussão sobre autismo não ser linear e sim um espectro, sobre a compreensão errada do que é autismo. Mesmo assim, eu sei que mais pessoas vão aparecer para se aproveitar da minha vulnerabilidade, da minha honestidade, e não vai mais ser o questionamento neurotípico que vai me doer, e sim o que vem daquela que eu já posso chamar de minha comunidade. Mas para deixar aqui uma imagem boa que eu preciso lembrar quando essas situações aparecerem, eu só quero contar que quando ela estava me dando tchau, ela me deu um sorriso e me desejou boas-vindas. Então agora faltam 2 sessões e que se tudo der certo a gente vai fazer as 2 na terça-feira que vem. E eu espero ter tudo isso mais concreto dentro da minha cabeça antes do meu aniversário, dia 11 de agosto. E assim como nas anteriores e nessa, eu volto para contar para vocês assim que eu souber de mais coisas, assim que eu tiver feito mais uma sessão. E assim que sair o laudo, se me parecer ok, eu planejo vir aqui também para ler para vocês pelo menos algumas partes. Obrigada para quem viu até aqui e por estarem acompanhando esse meu caminho que eu sei que muitos de vocês estão nele por agora também.
E se eu pudesse ser um pouquinho coach para finalizar, eu diria para vocês guardarem algo que aconteceu na sessão de vocês, algo que naquele momento deu segurança do diagnóstico. Isso certamente vai nos ajudar no momento de autoquestionamento, de síndrome da impostora e dos momentos que tentarem nos invalidar. Volto com resultados mais concretos das 2 próximas sessões.